Graça e paz. Não vai parar agora de tocar música, pô. Tá tão bonito. O cara vai embora. Saúde a amada igreja com a gloriosa paz de Deus em Cristo Jesus. Incompreensível para o nosso entendimento, mas que guarda o nosso coração para sempre em Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos como família. Amada família, é um prazer muito grande estar no meu lar espiritual. É o projeto Vida Nova de Irajá. E agradeço a Deus a oportunidade de ver mais uma vez o meu pastor e a minha pastora, a minha irmã em Cristo, com saúde, com unção, com disposição, nos inspirando e nos desafiando a continuar fiéis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus, aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele é digno de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 7. Trago um beijo dos vossos irmãos do projeto Vida Nova /Recreio. Eles estão sempre conosco, né? Aqui em Irajá na ceia. Manda um beijo no coração da amada igreja, viu? Amém? Lucas capítulo 7, do verso 11 ao 17. Lucas capítulo 7, do verso 11 ao 17. Estamos neste ano de 2012 sobre uma palavra profética, apostólica. Ela é profética porque se cumpre, e é apostólica porque ela nos orienta de que esse ano é um ano de reconstrução, é um tempo de recomeçar. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus diz que Deus vela para que se cumpra a sua palavra. Então, tendo uma orientação apostólica, você está seguro de estar caminhando na direção do cumprimento de uma palavra profética. Então, é impossível que essa palavra de reconstrução e de recomeçar não se cumpra na sua vida. Tudo aquilo que Deus tem para você e para a sua família neste ano vai se cumprir plenamente. Nada vai faltar, nada vai falhar. Porque o Deus que você serve é fiel. Amém? E nesse texto, Deus, através de Jesus, está dando uma oportunidade a uma mulher de reconstruir a sua família e de recomeçar novamente um relacionamento familiar. E dentro desse texto, Jesus ensina para ela e nos ensina também algumas ações, algumas atitudes que compõem a reconstrução e o recomeçar. Eu diria que são as 7 virtudes da reconstrução e do recomeço. Quando nós conceituamos alguma coisa, para que esse conceito seja real, ele tem que vir acompanhado de suas virtudes. Se queremos reconstrução e não conhecemos as virtudes da reconstrução, nós não teremos uma reconstrução real. Se nós não conhecemos as virtudes do recomeçar, nós não teremos um recomeçar genuíno. Então precisamos entender e perceber as virtudes da reconstrução e a virtude do recomeçar, para que nós possamos ter um conceito correto e ter as ações corretas, para que nós possamos viver plenamente tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Você entendeu? Diga glória a Deus. Então nós não vamos ter dificuldade nenhuma chegar onde que o Espírito Santo quer. Amém? Vamos ler então? Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17 diz assim: Em dia subsequente,
dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Então nós vamos entender um pouco sobre reconstrução e recomeçar através das ações de Jesus. A primeira virtude, ou a primeira ação de Jesus é ver. Ele diz no verso 13, vendo-a. Esse vendo-a tem que ser entendido através do verso 12. O que o verso 12 está dizendo? É uma descrição de Lucas, dos fatos, contextualizando os leitores com os fatos. Ele está dizendo que havia um enterro de um filho único de uma viúva. Mas quem estava testemunhando para Lucas a respeito disso, não disse isso para Lucas. Disse para Lucas assim: ele a viu. As pessoas que andavam com Jesus naquele dia ficaram impactados que Jesus, no meio de uma multidão, viu uma mulher especial. Lucas descreve para nós, leitores, o contexto, para que você entenda. Mas naquele dia, ninguém sabia que aquele enterro era de um filho de uma viúva. Não há nenhuma entrevista, eles estão caminhando. Jesus está indo para aquela cidade pregar, porque em Lucas capítulo 4 ele disse o seguinte: a minha missão não é ficar aqui com vocês, a minha missão é ir para em todas as cidades pregar. Ele está indo para uma cidade pregar, e vem uma multidão. Ele olha aquela multidão e vê uma mulher no meio daquela multidão. No mesmo capítulo 7, é só virar a página, no verso 44, ele já está jantando na casa de Simão, de um fariseu. E no meio do jantar, ele se volta para uma mulher e fala com Simão: vê tu esta mulher? Então parece que esse capítulo 7, o que está impactando Lucas é com a forma que Jesus tem de ver as pessoas. Simão chama Jesus para jantar na casa dele. Simão chama Jesus para a casa dele jantar, porque Simão julgava Jesus ser um profeta. Ele viu Jesus e não reconheceu como Messias. Não reconheceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não reconheceu como Filho do Deus Altíssimo. É um profeta. Vai para a casa dele e quando eles estão jantando, entra uma mulher e se coloca aos pés de Jesus. Jesus não está vendo-a, porque estão deitados à mesa. Os pés de Jesus para lá, ele deitado à mesa, olhando para Simão. Entra a mulher, ela vai para trás de Jesus. Jesus fala: eu entrei na tua casa. Eu olhando para a mulher, falando que ele se virou, ficou de costas para Simão e de frente para a mulher. Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me beijou, não me deu água para os meus pés e não me ungiu. Ela, desde que chegou, não deixa de beijar os meus pés. Ou seja, ela começou a beijar os pés de Jesus
quando estavam sujos. Ela regou os meus pés com lágrimas. Depois, e continuou beijando. Secou os meus pés com os seus cabelos e continuou beijando. Ungiu os meus pés e continuou beijando. É isso que eu estava sentindo aqui nos meus pés. Você vê essa mulher? Não vê, porque Simão tinha pensado, se ele fosse profeta de verdade, saberia que essa mulher é uma prostituta, saberia o que essa mulher anda fazendo. Então o que eu aprendo aqui do ver, da virtude de ver para reconstruir e recomeçar? A visão de Jesus. A visão de Jesus é uma visão de paz e reconciliação. Segundo as Escrituras, em 2 Coríntios capítulo 6, Deus estava em Cristo, no mundo, reconciliando o mundo com Ele, não imputando aos homens as suas transgressões. Então a visão de Jesus é uma visão de quem está pagando a dívida, é uma visão de quem não está criticando, é uma visão totalmente flexível, é uma visão de misericórdia, é uma visão de paz. A Bíblia diz que temos que dar glória a Deus porque nós fomos justificados em Cristo e agora temos paz com Deus. Então os olhos de Jesus são uma visão de paz e reconciliação. A visão de Simão é uma visão crítica, é uma visão radical, é uma visão de intolerância, é uma visão arrogante. Ele só vê as falhas, ele só vê os erros, ele só vê a incompetência, ele só vê as coisas ruins. Ele não consegue ver nada mais do que isso. E quando Jesus conta uma parábola para Simão, fala assim: Simão, havia um credor e procura duas pessoas que estavam devendo a ele. Uma devia muito e a outra devia pouco. E ambos não podiam pagar nada a esse credor. E ele paga as dívidas, ele isenta de pagar as dívidas, ele não cobra mais a dívida, ele perdoa a dívida. Ele pergunta para Simão: Simão, quem dos dois vai amar mais esse credor? Aquele que devia mais. Então perceba a visão de Jesus em relação a Simão e aquela mulher. Ele perdoa, ele se reconcilia, ele tem paz com aquela pessoa que não o reconheceu como Messias, não o reconheceu como Cordeiro de Deus e não o reconheceu como Filho de Deus Altíssimo. E ele tem paz e reconciliação, ele tem uma visão de paz e reconciliação com aquela pessoa que o criticou injustamente. Se ele fosse profeta, ele saberia. Ele perdoa da mesma forma, ele tem a mesma visão de paz e reconciliação para Simão, para com aquela mulher que tinha uma visão profética. Ela conseguia ver Jesus como João Batista via. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Deus perdoa os pecados. Ele é o Filho de Deus Altíssimo. É o Messias que Israel estava esperando. E o relacionamento dele com os dois é idêntico. Se nós queremos ter um ano de reconstrução e um tempo de recomeçar, a nossa visão tem que mudar. Nós precisamos ter uma visão de paz e de reconciliação. O que Jesus está falando para aquela mulher? Eu vou te restituir o filho, eu vou te dar novamente uma família, mas você precisa agora olhar para o seu filho, olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, olhar para as pessoas que estão contigo com uma visão diferente de paz e reconciliação. Diga glória a Deus. Primeira virtude, ver com os olhos de paz e reconciliação. Inclusive foi esse ministério ou este serviço que Deus nos deu. Temos essa atribuição e essa autorização de Deus, essa delegação de Deus de propor a reconciliação. Amém ou não? Preciso para restaurar a minha família, preciso para reconstruir o meu lar, preciso para refazer o meu relacionamento familiar, refazer a minha firma, refazer tudo que eu tenho, ou reconstruir. Eu preciso mudar a minha maneira de ver as pessoas. Segunda coisa que ele faz é se compadecer. Está ligado. Uma visão de paz e reconciliação está ligada a se compadecer. O que é se compadecer? É se colocar no lugar das pessoas. Quem tem uma visão de paz e reconciliação
é capaz de se colocar no lugar das outras pessoas. Todos nós somos pessoas únicas, singulares. Não tem nenhuma pessoa aqui no planeta igual a outra. Então a minha perspectiva de algo, ela é única, singular, porque é minha. Mesmo que alguém ocupe o meu lugar, ela vai ter uma perspectiva diferente. Por quê? Quando eu vejo algo, eu estou vendo do meu ângulo, da minha posição e da minha postura. E a minha forma de ver as coisas, ela também é influenciada pela minha história, pelos meus dramas, pela minha vida, pela minha existência. Então, mesmo que você pudesse ocupar o mesmo espaço do que eu, você não viria as coisas como eu vejo. Mesmo que estejamos olhando para a mesma direção, pelo mesmo foco. Então, para que haja reconstrução e recomeçar, eu preciso ter a capacidade de estar olhando para o mesmo lugar, do prisma e da perspectiva das outras pessoas. Por que Jesus se compadeceu daquela mulher? Porque ele pôde olhar as coisas do ponto de vista e da perspectiva dela. Para Jesus, poderia ser aquela multidão um atraso para o seu ministério, um tempo perdido precioso, porque ele tinha que pregar. Mas como ele tem uma visão de paz e de reconciliação, ele olha aquela multidão e consegue enxergar uma mulher. Com uma atitude, ela fez algo que ele falou: essa mulher está sofrendo com esse sepultamento. As pessoas falam com as atitudes. A pessoa simplesmente ela não erra, ela simplesmente ela não falha, ela simplesmente é incompetente. Ela está falando com as suas atitudes. Quando eu tenho uma visão de paz e de reconciliação e sou capaz de me colocar no lugar das pessoas, eu consigo tirar da multidão de erros. Eu consigo ver da multidão de falhas. Eu consigo ver na multidão de frustração, na multidão de incompetência, eu consigo ver uma mulher. Eu consigo ver um jovem. Eu consigo ver um pai de família. Eu consigo ver uma criança. Eu consigo ver uma esposa abandonada. Mas uma visão crítica e intolerante vai ver só os erros, vai ver só as falhas, vai ver só os enganos, vai ver só a incompetência. Então, quando eu me coloco no lugar das pessoas, eu começo a ver as coisas diferentes. Ele olha a multidão, se coloca no lugar daquela mulher, ele começa a ver tudo diferente. Ele começa a ver as coisas através do prisma, do drama de alguém. Quando nós erramos para com Deus, Deus não vê apenas o meu erro, Ele vê a minha história. Quando você falha com Deus, Deus não olha simplesmente que você poderia ter feito melhor. Ele vê o drama. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele acompanha você desde que você não tinha forma nenhuma. Desde que os seus ossos eram uma substância sem forma. Ele acompanha você todos os dias da sua vida. E para que nós possamos ter um ano de reconstrução, um tempo de recomeçar, precisamos ter uma visão de paz e reconciliação. E se compadecer. Sermos capazes de nos colocar no lugar das pessoas. Ele está falando para essa mulher: eu vou te dar o teu filho novamente. Eu vou te dar uma oportunidade de recomeçar tudo de novo. Mas eu quero que você tenha uma visão diferente dele. E eu quero que você aprenda a se colocar no lugar dele. Porque ele vê a tua família de uma forma diferente. Ele vê você de uma forma diferente. Ele vê a história do planeta de uma forma diferente. Como que você vai entender as pessoas se você não consegue se colocar no lugar delas? Como que você vai recomeçar o seu casamento, reconstruir a sua família, se você é incapaz de se colocar no lugar da sua esposa, no lugar do seu marido, no lugar do seu filho, no lugar da sua filha? Você não é incapaz de se colocar no lugar do seu pai, no lugar da sua mãe. Não tem como recomeçar, não tem como reconstruir. Precisamos, pelo Espírito Santo, receber essas virtudes. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Terceira coisa que ele fala, que ele faz é, Lucas capítulo 7, ele vê, se compadece e diz.
Ele diz para uma mulher que está sofrendo, enterrando o seu filho, é horrível. Um pai enterrar um filho. Nós fomos no sepultamento há pouco tempo, da família enterrando o marido, o pai. Isso é normal. Mas o pai enterrar um filho, isso não é normal. É uma dor indescritível. Ele fala para a mulher sentindo uma dor indescritível. Não era para ela estar ali, o filho, era para ela estar ali. E ele fala para a mulher, não chores. Nem tudo terminou. Nem tudo está acabado. Levanta a tua cabeça. Olha para frente. Há uma esperança. Volte a sonhar. Sabe o que é isso que Deus quer de nós? Efésios capítulo 4, verso 19. Não saia da sua boca palavra torpe, unicamente para edificar. Se nós queremos um ano de reconstrução, um tempo de recomeçar, a nossa boca tem que passar por um momento com Deus. Eu não posso mais ter palavras torpes. E palavra torpe para Deus não é palavrão, apenas. Não é uma palavra de baixo calão, apenas. É uma palavra que não edifica. Palavra torpe para Deus é quando você chega para alguém, você é burro. Quando você chega para o seu filho e fala para ele, você não sabe fazer nada. Quando você chega para sua esposa, você não presta para nada, você não faz nada direito. Isso é palavra torpe. Você não falou palavrão nenhum, mas você colocou a pessoa para baixo. Isso é palavra torpe para Deus. Então, ele fala para a mulher, levanta, para de chorar. Há um novo tempo, é um recomeço, a reconstrução. Eu sou o Deus da oportunidade nova. Pare de chorar. Isso é edificação. E ele continua. Para o tempo oportuno, você transmita graça para aqueles que te ouvem. É edificar e transmitir graça. O que é transmitir graça? É falar de Jesus. Jesus disse a respeito dele, João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Está falando da vida terrena. Mesmo que você venha à falência, eu tenho poder de reconstruir e recomeçar a sua firma. Mesmo que o seu casamento acabe, eu tenho poder de reconstruir e recomeçar o seu casamento. Mesmo que a sua família te abandone, eu tenho poder para recomeçar e reconstruir o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com a tua mulher, com os seus filhos. Eu tenho poder. Mesmo que tudo entre num caos, uma falência que nós possamos definir como morte, eu tenho poder para reconstruir, para recomeçar. Aleluia! Ele é Jesus. Ele é Deus. Ele é Jesus. Ele é o verbo vivo. E ele diz mais, é aquele que vive e que crê em mim, mesmo que não morrerá eternamente. Está falando da vida eterna. Eu vou recomeçar e reconstruir, vou te dar muitas oportunidades na sua vida. E depois de tudo, você não vai conhecer a morte, porque eu venci a morte. O único homem que venceu a morte e que tem vida para dar se chama Jesus Cristo. É o nome que tem poder, é o nome que perdoa os pecados, é o nome que cura e o nome que liberta. Então eu vou te dar a vitória hoje e eternamente. Precisamos edificar as pessoas e precisamos falar de Jesus. Não existe um tempo de reconstrução ou um tempo de recomeçar se você não fala de Jesus em casa. Se você não tem a palavra de graça na sua boca e no seu coração, não tem como reconstruir e recomeçar se você não fala de Deus. Não tem como reconstruir e recomeçar se você não edifica. Se você coloca o teu marido para baixo, se você coloca a sua esposa para baixo, se você coloca os seus filhos para baixo, se você coloca os seus empregados para baixo, se você coloca os seus colegas para baixo, se coloca as pessoas para baixo, não tem como reconstruir e recomeçar. Ver, se compadecer e falar. Quarta virtude da reconstrução e do recomeçar. Verso 14. Chegando-se.
chegar, se aproximar. Isso fala de humildade. Ele vê, se compadece e fala. Aí que ele se chega. Ele está chegando para servir. Ele está chegando para ministrar. Ele está chegando para se dar. Ele está chegando para ser um diácono. Ele está chegando para ser um obreiro. Ele está chegando para ser filho. Ele está chegando para ser pai. Ele está chegando para ser mãe. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, não faça nada por partidarismo ou por vanglória, mas faça revestido de humildade, considerando os outros superiores a você. Ele se achega considerando aquela mulher superior a ele. Ele se achega considerando aquele drama, aquela história superior ao dele. Ele se reveste de humildade e se achega. A humildade diminui a distância e o orgulho aumenta o abismo. O orgulho olha para si mesmo e se vê com condescendência, com autopiedade. O orgulho olha para si mesmo e fala assim: eu faço melhor, eu faço sempre o melhor, eu mereço o melhor, uma chance melhor, porque eu faço muito melhor do que ele. Isso é autocondescendência. O orgulho olha para si com autopiedade. Eu não merecia isso. Isso é injustiça. Mas a humildade olha para os outros e vê dependência. Eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu não posso viver sem você. Como é que você vai reconstruir a sua família se você é autocondescendente e autopiedoso? Se não há humildade no seu coração, para você ver a sua esposa e dizer para ela, apesar de todos os erros dela, apesar de tudo que ela faz de errado, as atitudes erradas, ela está falando algo a respeito dela, ela precisa de você. O que ela faz e você diz que é incompetência, ela está dizendo, eu preciso de você. Se você tivesse um coração humilde, você diria para ela, eu dependo de você também. Somos dois. É a mesma forma a esposa com o marido. Ele falha muito, erra muito. Você fala, não tem jeito. Mas ele está falando com a sua atitude. Preciso de você. E se houvesse humildade no seu coração, em vez de orgulho, você não olharia para você mesmo, você olharia para ele e diria, eu também dependo de você. Nós não podemos fazer nada, reconstruir nada e recomeçar nada, se a gente não se revestir de humildade e se achegar, encurtar as distâncias, diminuir os abismos. Diga glória a Deus. Ele veio do céu e diminuiu a distância entre eu e Deus, através da sua humildade e mansidão. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas também ele é manso e humilde de coração. Diga glória a Deus. Se você quer reconstruir a sua família, se você quer refazer o seu relacionamento com os seus filhos, se você quer refazer o seu relacionamento com os seus pais, toda a sua desobediência, toda a sua rebeldia, fala para o seu pai e para a sua mãe, sou carente, preciso de vocês. Há uma comunicação perdida nesse tempo. Se você revestir o seu coração jovem, de humildade, você vai começar a ver diferente seu pai e a sua mãe. Vai recomeçar o diálogo, o entendimento e a reconstrução. Essa palavra, você não vai poder fazer nada na sua vida, jovem, se você não revestir o seu coração de humildade. Diga glória a Deus. Pai, você não vai refazer nada na sua família, se você não revestir o seu coração de humildade. Esposa, você não vai ver nada mudando na sua casa, se você não revestir o seu coração de humildade. Diga glória a Deus. 5, ele
toca. Quinta virtude da reconstrução e do recomeço: tocar. Quando você toca, você mostra a importância que a pessoa tem. Efésios capítulo 2, verso 5. Deus me tocou quando eu estava morto nos meus pecados e delitos e me deu vida. Eu era, por natureza, filho da ira, desobediente e rebelde. Andava no curso do mundo e fazia a vontade do diabo. E Deus me tocou e me deu vida. Deus me tocou e mostrou a importância que eu tenho para Ele. Quando você recebeu o Evangelho da verdade e nele você creu, Deus tocou em você através do Espírito Santo, derramado abundantemente em você, que te restaurou e te regenerou. Para que haja restauração e reconstrução, é preciso que você abrace as pessoas. Porque quando você abraça as pessoas, você está mostrando que essa pessoa é importante para você. Abrace o seu filho, abrace a sua esposa, abrace seu marido, abrace teu pai e a tua mãe. Em Lucas capítulo 5, ele chega num determinado lugar, uma multidão apertando, e vem um leproso. Abre um clarão, ele se prostra com os olhos em terra e diz para Jesus: se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele diz: eu quero. E ele toca no leproso. E com a palavra cura o corpo, mas com toque cura a alma. Ele está abraçando o leproso. Ele está dizendo para o leproso: eu sou igual a você, eu sou gente. Jesus aqui na terra, ele sempre disse: eu sou filho do homem, eu sou gente. O grande barato de Deus na terra é que ele deixou de ser espírito. Se tornou espírito vivificante, ele se tornou corpo, nascido de mulher debaixo da lei. Ele podia tocar agora nos filhos de Adão. Ele podia tocar nas pessoas. O maior barato de Deus aqui no planeta é tocar em gente. Como é que você vai querer reconstruir, recomeçar algo, se o maior barato do Espírito Santo é tocar em gente e você não abraça ninguém na tua casa? Quando ele abraçou um leproso, falou: eu sou gente igual a você. Eu tenho uma família. Eu tenho genealogia. O meu pai e o teu pai é o mesmo, é Abraão, somos irmãos. Temos a mesma nacionalidade, somos brasileiros, moramos na mesma cidade. A minha diferença para com você, leproso, é que você não tem amigo. E eu sou fazedor de amigos. E abraçou para fazer amizade com o leproso. Tempo de reconstrução. Tempo de recomeçar, ano de reconstrução. Uma oportunidade que Deus está fazendo para a gente abraçar as pessoas e fazer amizade. Diga glória a Deus. Ele me tocou quando era abominável a Ele. E Ele me deu vida, a mesma vida que Ele deu para o seu Filho amado Jesus Cristo. E sabe o que Ele faz no mesmo capítulo, de capítulo 2 da carta de Paulo a Éfeso? Ele me faz assim: você não é mais estrangeiro, você não está mais longe, você agora é membro da minha família. Todos nós somos membros da mesma família e comungamos no mesmo lar espiritual. E se nós queremos reconstruir, ter um tempo de recomeçar, você tem que começar a abraçar as pessoas para mostrar de fato que elas são importantes para você. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta virtude. Fala para o teu irmão: já está acabando, um pouquinho de paciência. Ele faz o quê? Ele para. Ação de parar. O que é parar? Dá atenção. Desacelera para dar atenção. Ele parou porque ele valorizou. Para em casa e valoriza seu esposo.
Para em casa, valoriza a sua mulher, seus filhos, seu pai, a sua mãe. Para em casa, valoriza. Para e valoriza as pessoas. Não existe nada mais importante para Deus do que o homem. Você pensa qual foi o objetivo, qual foi a razão pela qual Deus inventou e trouxe à existência o universo. As estrelas, todas as galáxias, o infinito visível. Por causa do homem. Para não me olhar para cima assim, como é grande, meu Deus. Ele fez algo incontável para o homem dizer: só Deus, só o meu Deus, só o meu Deus, o Senhor é Deus, o meu Deus é maravilhoso. Só por causa do homem adorá-lo. Ele precisava do universo, precisava dos planetas, das estrelas, do mar, dos animais, tudo que rasteja, voa, anda, se alimenta, respira, as montanhas. Precisava disso? Não precisava. Fez isso por causa do homem. Não existe nada mais importante para Deus por causa de gente. Então eu tenho que parar por causa de gente. Ele diz em João capítulo 6, 37 e 39 o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus dá a maior atenção para você. Você só vai para Jesus porque Deus falou para você ir para Jesus. Porque Jesus, você não encontraria Jesus. Isso não vem de você, é graça, é riqueza da bondade de Deus para você. Deus aprove a Deus revelar Jesus Cristo no seu coração. Você que não conhece Jesus e está aqui hoje, e está ouvindo essa palavra, e o seu coração está ardendo, se essa mensagem está respondendo questionamentos teus, tu pode ficar bem certo onde você estiver, que você é um eleito de Deus, você é um escolhido por Deus, e Deus está revelando Jesus Cristo no seu coração. Aleluia! Deus falou, e as pessoas vão até Jesus, e Jesus não te lança fora. E ele diz mais: e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum deles. Ele dá atenção e protege e guarda. Ele diz: e no último dia eu ressuscitarei. Sabe quem está falando? Aquele que veio a mim, eu dou mais atenção. Vou segurar ele por toda a existência dele física aqui na terra. E no último dia eu vou ressuscitar, porque eu quero estar com ele para todo sempre. Como que eu não vou parar? Como que eu não vou dar atenção para uma pessoa que Deus escolheu para viver com ele para sempre? Todos aqueles que vieram a Jesus são nossos irmãos e merecem toda a atenção. Você quer reconstruir, você quer recomeçar, comece a parar e dar atenção para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido e na igreja. Não tenha pressa. Para e dê atenção. Isso é uma virtude, é a sexta virtude da recomeçar. Vamos recomeçar? Para e dá atenção. Diga glória a Deus. Sétima e última, ele restitui. Esse restituir é mais barato, né? Porque a palavra diz que Deus não precisa restituir nada a ninguém. Romanos capítulo 11 diz assim: quem deu a ele primeiro, que ele agora tem que restituir. Ele é filho de Deus, ele é Deus e é a ressurreição. Ele não precisava restituir esse filho a essa mulher. Porque tudo que Deus faz é justo, perfeito, verdadeiro, não carece de aperfeiçoamento e não carece de soma. Aquilo que Deus faz é aquilo que Deus faz e cala a boca de todo homem. Se Deus, que não precisa restituir nada a ninguém,
restituiu, imagina eu. São 3 coisas que nós precisamos restituir para que o ano da reconstrução seja real e o tempo de recomeçar seja genuíno. 3 coisas. Primeiro, promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Se eu prometi algo para minha esposa, eu tenho que cumprir, porque Deus é testemunha. Se você prometeu algo para o teu pai e para a tua mãe, Deus é testemunha, você tem que cumprir. Você tem que restituir a promessa que foi feita e não foi cumprida. E se é impossível você hoje cumprir aquilo que você prometeu, faça uma outra promessa e cumpra. Isso é restituição. Promessas não cumpridas. Não podemos recomeçar a reconstruir se ficou pendências de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Segunda coisa, ofensa. Eu posso ter pecado, errado e falhado com ele. Às vezes eu erro, falho, peco, sem intenção. Mas quando eu chamo a atenção do meu filho, ou da minha filha em público, no meio dos seus colegas, eu ofendo. Aí tem que haver restituição. Perdão não basta. Tem que haver restituição. Se eu chamo a atenção da minha esposa numa reunião familiar, no meio da sua família, na frente da sua mãe ou do seu pai, da sua família, eu chamo a atenção dela, exponho o erro dela, eu estou ofendendo. Perdão não basta, tem que haver restituição. Legal, né? Terceiro lugar, a terceira coisa que temos que restituir é dívida. Você não pode dever nada a ninguém. Você pediu emprestado, paga. Você não pode reconstruir ou recomeçar com pendências e com dívidas. Paga. Você não pode reconstruir e recomeçar. O ano da reconstrução, o tempo de recomeçar, não é real, porque há uma pendência. A virtude da restituição ainda não está na sua vida, porque você pegou algo emprestado e não devolveu. Tem algo na tua casa que não é teu, é de uma outra pessoa, e essa outra pessoa sente falta. Promessas feitas e não cumpridas, ofensas e dívidas, restituição. Se Deus, que é justo, e nele não há injustiça nenhuma, aquele menino morrer foi um ato de justiça de Deus, porque ele tira e dá a vida como ele quer, como aprove a Deus fazer. Deus é perfeito. E ele restituiu, e eu tenho que restituir também. Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar. Queria que o Ministério de Música viesse até aqui. Pastor, com a sua autorização, posso orar? Queria que o Ministério de Música viesse até aqui. Você que está aqui hoje, é uma palavra, acredito eu, para a família. Talvez você tenha muitos sonhos, muitos projetos. Quando fala de reconstrução, de recomeçar, talvez você pense na sua filha, no seu trabalho, na faculdade. Mas Deus está olhando para a gente. Está olhando para a família. Nós somos família de Deus. Eu quero orar pela tua família, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero orar por você, pai, marido. Eu quero orar por você, esposa e mãe. Eu quero orar por você, jovem, moça e rapaz. Para que nós possamos reconstruir, recomeçar, mesmo que sejam coisas materiais. Nós precisamos primeiro reconstruir, recomeçar, numa nova postura, revestido de virtudes de Cristo. Nosso relacionamento familiar. Eu queria que você saísse do seu lugar. Viesse você, a sua esposa,
Vê se você é jovem. A tua família, tem jovens que não conseguem ver o pai e a mãe, né? Crise de geração, isso não existe. Não existe isso. Conflito de gerações, não existe, porque Deus é adorado geração após geração. Ele é fiel e visita as gerações daqueles que obedecem a Deus. Então você não gosta do teu pai, não consegue ouvir teu pai, não gosta de ouvir tua mãe, não quer ouvir tua mãe. Você não gosta. Sai do seu lugar, vamos orar. Você não gosta de estar em família, você não consegue perceber a bênção familiar. Sai do seu lugar. Vem restaurar, vem renovar. O seu casamento é um projeto de Deus. Deus uniu vocês. A palavra de Deus diz que nós não sabemos ver como Deus vê, porque Ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus uniu o coração das pessoas. E no decorrer da caminhada nós vemos só o que é superficial, o que é aparente. O seu casamento é uma bênção. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Fique de pé onde você está. Você está com a sua esposa, você está com o seu marido, é de Deus. Vem aqui na frente, vamos orar. Você quer casar? Casa no Senhor. Você tem pedido alguém para Deus. Se essas virtudes acompanharem você e se desenvolverem em você, não vai haver necessidade de tempo de reconstrução e tempo de recomeçar. Saia do seu lugar. Eu quero casar, eu quero ter uma família. Saia do seu lugar. Deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus fazer uma obra. Deixa Deus mover as águas. Deixa Deus dar uma oportunidade. Deixa Deus exercer misericórdia. Deixa Deus, através do Espírito Santo, só Deus, só o Espírito Santo pode fazer nascer e desenvolver as virtudes de Cristo, porque todas essas coisas Deus fez com a gente. A minha oração é que nunca chegue na sua vida o tempo de reconstruir, o tempo de recomeçar. Porque se há reconstrução, recomeço familiar, é porque algum dia essas virtudes falharam de alguma forma e houve a exigência e a necessidade de reconstruir e recomeçar. Quando essas virtudes aparecem pelo Espírito Santo na sua vida, te curam. E quando o Espírito Santo começa a trazer no seu coração essas virtudes, você deixa de brigar com as pessoas. Você não foi chamado para brigar em casa. Você não foi chamado para brigar com as pessoas. Você foi chamado para lutar contra principados e potestades, contra dominadores, contra o mundo tenebroso, mas não contra a carne nem contra o sangue. Quando essas virtudes não estão em você, não se desenvolvem em você, você se afasta do seu ministério, você se distancia do seu serviço, você se afasta da sua identidade, você se desliga do seu chamado. E quando você se desliga do seu chamado, quando você se afasta do seu ministério, quando você fica desconectado para aquilo que Deus te chamou, tudo perde a graça. Não há contentamento e satisfação. Tu pode ter tudo, mas há um vazio. Tu pode adquirir tudo, comprar tudo, ter o melhor dessa terra, mas há uma insatisfação no seu coração.
Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu quero orar também por todas as pessoas que estão aqui hoje e que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor. É impossível você deixar as coisas velhas para trás. É impossível que as coisas novas venham. É impossível que tudo se faça novo sem você ter Jesus no seu coração. Porque você só vai a Deus, a fonte da vida eterna. Você só vai a Deus, o rio de águas vivas, quando você tem Jesus. Eu faço um apelo hoje, nesse ano de reconstrução, nesse tempo de recomeçar. Você que não tem Jesus Cristo, e que você quer confessar o nome dele para que ele venha habitar no seu coração e que ele venha restaurar, reconstruir, recomeçar tudo, não só aqui na terra, mas para que perdure por toda a eternidade. Eu quero te convidar hoje a você fazer isso, mas eu preciso conhecer você para que eu possa fazer uma oração especial para contigo. Eu queria que você, aonde você estiver, levantasse as suas mãos como sinal de fé. Eu quero Jesus. Levante a sua mão assim, para eu ver bem alto assim. Levante a sua mão. Jesus. Você está dizendo com as suas mãos: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero isso. Eu vejo a tua mão. Deus te abençoe. Eu vejo a tua mão. Eu vejo a tua mão. Eu vejo a tua mão. A mão de vocês eu vejo. Mais alguém? Eu quero Jesus. Levante a mão. Eu estou vendo a tua mão. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida para Jesus, para que Ele reconstrua e refaça. Eu quero tudo novo na minha vida. Eu quero tudo novo na minha vida. Eu queria convidar você que levantou a sua mão, que não está ainda aqui na frente, saísse do seu lugar, por favor. Viesse aqui. Pode sair do seu lugar. Vem aqui. Se você está do lado de uma pessoa que levantou a mão, não fique constrangido nem com medo. Sai do seu lugar. Vem aqui. Nós vamos orar juntos. Você vai sair daqui abençoado. Pode vir. Vem aqui na frente. Há uma família de Deus aqui. Há o amor de Deus aqui nesse lugar. Sai do seu lugar. Isso, você que levantou a mão. Eu quero Jesus, eu quero recomeçar. Eu quero tudo novo. Eu quero coisas novas na minha vida. Eu quero Jesus, eu quero o amor de Deus. Saia do seu lugar. Você que levantou a mão. Vamos cantar uma canção. Está